Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um videocast do Meio de Propaganda e com mais uma mulher, olha, sequenciado, que faz a diferença no nosso mercado. Eu estou falando de Odaci de Mello, ou Odaci Ads, porque ela é dos ads, ela é do tráfego pago, ela é dos anúncios e o papo vai ser bem massa. Eu estou muito feliz de falar sobre isso aqui enquanto Meio de Propaganda, já que falamos sobre propaganda, marketing, enfim, o tráfego tem a ver e tem cada vez mais sido um assunto. Então o papo está só começando. Estou eu aqui, Mariana Vieira, a equipe da produtora AV Creative, neste espaço do Visu Café Bar, que fica aqui em Manaíra, em João Pessoa, e está todo mundo pronto para começar. Então vamos agilizar logo. Se inscreva no canal, já dê o seu like, porque tenho certeza que o papo vai ser para quem entende e para quem não entende. Vai ser para quem se interessa e para quem não sabe de nada ainda. Então vai ser bem legal. Odaci, muito bem-vinda. Obrigada pela participação. Como eu disse, eu estou bem feliz por esse papo sobre esse assunto e com você está acontecendo. Você também estava na minha listinha de convidados. E chegou a hora. Olha que honra, viu? Mari, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Já assisti alguns episódios do podcast e fiquei muito lisonjeada de fazer parte aí dessa lista, né? Eu queria primeiro, para quem realmente ainda não lhe conhece, você é uma pessoa cheia do networking aqui na cidade, mas que você contextualizasse, se apresentasse. Quem é Odaci de Mello, qual é o seu trabalho, sua formação, e aí a gente já vai engatinhando algumas coisas da conversa. Então, gente, como o Mari falou, meu nome é Odaci, né? Eu trabalho nessa área de comunicação já tem um tempo. A minha primeira formação é de design gráfico, trabalhei muito tempo nessa área e parte dessa trajetória foi em agência de publicidade, que foi quando eu comecei a ouvir um pouco deste ramo de anúncios online, né, do tráfego pago. E aí fiz a transição de carreira e hoje eu trabalho exclusivamente com isso. Foi bem na pandemia, foi mais uma mãe que fez a transição de carreira na pandemia. E foi aí quando eu realmente mergulhei de cabeça, decidi trabalhar só com isso e estou até então. Permanecerei por muito tempo ainda, não pretendo outra transição não. Mas a gente vai falar agora dos pormenores, é o detalhe que o povo gosta. Eu tenho certeza que a designer lá não tinha o sonho de trabalhar com internet, tem quem sabe. Qual era o teu sonho? Em que você trabalhou? A hora de falar agora. E aí, como foi essa virada realmente de chave aí que você já adiantou que foi na pandemia? Então, antes de ter a formação de design gráfico, eu já atuava na área, eu fazia design editorial, né? Para fotógrafos aqui da cidade, de outras cidades, outros estados também. Mas eu trabalhava muito nessa área do editorial de fotografia e foi daí que eu comecei a pesquisar a área de design gráfico e procurei a formação. Amo a formação. Quando eu trabalhei só com isso, né, na Eupresa, era com design de marcas e identidade visual. Então, assim, é uma área que eu amo até hoje, amo de paixão. Enlouqueci vendo a entrevista que você fez com Gabi, dela falando, né, do projeto, dos uniformes e tudo isso. Um beijo, Gabi, admiramos muito você. Toda a parte de identidade visual, então assim, é uma coisa que brilha o olhinho. É uma área que eu amo até hoje, mas foi importante para mim fazer a transição de carreira, pelo momento que eu estava vivendo, criança pequena, né? Aquela dificuldade da gente de voltar para o mercado de trabalho. E apesar de eu já trabalhar home office antes da pandemia, que foi quando todo mundo soube o que era trabalhar home office, isso já era a minha realidade há bastante tempo, desde 2012, que eu já tinha essa logística, né, de trabalho, digamos assim. Mas com design gráfico foi uma coisa que não coube mais na minha situação atual. E aí eu procurei outra forma de trabalhar e aí conheci o tráfego pago. No primeiro momento enlouqueci, achei que era impossível alguém aprender a trabalhar com aquilo. Assim, era um mundo muito... Foi mesmo? Muito louco, mas eu vi que podia dar num lugar bom. E foi a melhor escolha que eu fiz uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Tu pensou pela comodidade de trabalhar onde quisesse e onde precisasse, ou tu realmente vislumbrou a parte financeira? Ou os dois? Foi um pouco dos dois. A parte de trabalhar de onde quisesse, o design já me oferecia isso. Sim. Na parte de design de marcas, identidade visual, que são projetos, né? O meu processo criativo eu precisava de muita imersão e isso não cabia mais na minha vida naquele momento.
Então, já trabalhava de casa, já tinha um pouco de liberdade, mas a parte financeira começou a pegar. E no tráfego, eu vi que eu conseguiria conciliar as duas coisas de uma forma menos enlouquecedora para uma mãe de criança pequena, né? Então, Catarina, filha dela, está com quantos anos? Acabou de fazer 7. Na época, ela estava com 2 aninhos. Era bebê ainda. Era bebê. E aí, você trabalhava na sua empresa, presa, e também em parcerias com agências, ou passou a trabalhar em parceria com as agências daqui depois do tráfego? Na verdade, eu não tenho parceria com agências. Tem uma agência, especificamente, que eu tenho parceria com eles desde a época do design. E depois voltei como gestora de tráfego dos clientes da agência. É uma agência, assim, do coração. Eu tenho um apego ali. Podemos falar. Os meninos, eu tenho muito carinho pela empresa, pelas pessoas da empresa. Então, é uma coisa que eu faço só com essa agência específica. Sim. Não é muito interessante... No quadro da cidade... Não é tão interessante trabalhar fixo em uma agência. É melhor que eu tenha a minha empresa e atenda os meus clientes. Entendi. Então, o profissional, o gestor de tráfego, não costuma trabalhar fixo em parceria com uma agência. Não, tem... Ele presta serviços, é isso? Tem alguns gestores... É porque é muito de perfil, né? A maioria das pessoas, assim, quando as pessoas veem o que a gestão de tráfego pode trazer para a sua vida, de trabalho, de resultados, então é mais interessante que você empreenda nessa área. Entendi. Mas nem todo mundo tem um perfil de empreender, de ter a parte do atendimento. E como formação de design, eu digo, a gente é muito bichinho que quer estar num cantinho trabalhando sem interagir com muitos humanos. Tô entendendo. Tem muita gente desse perfil. Então, são pessoas que não conseguem ir para ver empreendedora da área. E aí é interessante trabalhar em uma agência de publicidade, em uma agência de marketing ou agência de tráfego, que hoje a gente tem, a nível Brasil, assim, muitas agências de tráfego. Eles não cuidam da parte de marketing no todo, é só o tráfego realmente. Focada nisso. E ela estava falando da Moai Criativos, que é uma agência de muitos anos aqui em João Pessoa. Realmente são super experientes nessa área e que também é recíproco. Também adoro os meninos. E que vou fazer um jabazinho, que é uma agência completa, porque hoje tem muita agência exclusivamente do digital. Os meninos, eles realmente são o 360 da marca, que é extremamente importante, né, hoje em dia. É verdade. E aí, ainda nesse período de transição, tu teve inspirações? Foi realmente... Pesquisei ali, vi que dava para fazer, vou fazer. Fizesse cursos, assistisse, enfim... Quais são as tuas certificações, tuas inspirações para ir para essa área naquela época ainda? Então, naquela época foi um curso que eu fiz de atualização mesmo, né? Certo. Eu atuava como designer para empresas que tinham ali uma necessidade de estruturar sua página em rede social, site, Instagram, então eu cuidava do visual. Certo. E aí, nesse tempo, eu fui fazer uma atualização de marketing para ver o que mais eu poderia oferecer além do serviço de design. Então... desse caminho que eu cheguei exclusivamente no tráfego pago. Fiz muito curso, muita mentoria. Como eu disse, na época, quando eu comecei a estudar, eu fiz, gente, porque as pessoas acham que dá para viver disso? É muito louco, é muito difícil, é muito... Eu acho que eu entrei por um caminho não tão bom, né? Esse pessoal executava de uma forma que não era tão simples, tão profissional quanto eu acho hoje. Tinha outros meios para eu conhecer. Tô entendendo. O tráfego pago. Poderia ter tido mentores melhores, digamos assim. Tô entendendo. Mas, assim, é uma coisa que eu via que... Sabe aquela coisa assim que você não sabe explicar? Eu via que ia dar muito certo, mas o começo foi bem complicadinho. E deu, já temos uma profissional aí de anos. Então, Odaci, é muito comum esse modelo de mentoria, né? Para formar novos gestores de tráfego. E aí é uma galera que se une, então. Para aprender. Eu acho que assim, dentro dos grupos, né? Os grupos dos mentores. Por exemplo, eu tô em alguns grupos que são os 2 mentores, assim, que eu me dediquei mais naquela forma de trabalho, né? Certo. Do jeito que eles pregam ali o trabalho. Então, o grupo é muito acessível. Sempre que alguém tem algum problema, alguma dúvida, e joga lá no grupo, o próprio grupo se ajuda bastante. Ah, tô entendendo. Claro que tem os mentores, né? O pessoal do suporte ali que dá assistência, mas o grupo em si é muito proativo e muito unido, isso é muito legal. Da cidade, infelizmente, eu não conheço. Eu sei então, são de fora. Algumas pessoas que trabalham com isso, assim, mas de ter contato realmente e trocar figurinha ali, só tenho com uma pessoa. Entendi.
Mas já que você é uma pessoa do networking, sim, gente, ela é uma pessoa que está sempre envolvida em grupos, em pessoas, eventos, etc. Ela gosta. Me conta o poder. Você vinha até me falando aqui nos bastidores que deu um gás em um certo momento. Me conta o poder. O que você, Odaci, acredita? Que seja o poder do networking. Para a profissional mesmo e para angariar clientes, enfim. E a gente vai entrar nessa parte ainda da prática mesmo profissional, já. Mas ainda falando sobre o que você acredita, essa questão do networking, o que é que você acha? Eu acho que assim, para mim foi uma virada de chave muito grande, porque às vezes a gente procura muito se especializar na nossa área, querer ser o melhor profissional, a melhor entrega, mas a gente peca um pouquinho nessa prospecção de clientes, em circular pelo mercado, ver as movimentações, né? Os grupos de networking que eu faço parte são bem variados, não é aquele grupo de networking para pessoal de comunicação, de mídia ou de tráfego. É um grupo que tem milhares de negócios ali dentro. Então é muito bom porque você vê como outras pessoas que têm o seu gestor, como elas trabalham, você vê possibilidades de trabalho que antes assim você nem se dá conta, mas de parceria. Isso, perfeito. Parceria, por exemplo, eu não faço a entrega de planejamento de marketing, por exemplo, né? Uma ação offline que a pessoa quer rodar na cidade, mas tem um cliente meu precisa dessa demanda. Então, dentro desse grupo, eu sei de alguém que tem essa entrega, que é uma entrega que está alinhada com o que eu faço, não está nem acima nem abaixo, está alinhada realmente. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica naquelas indicações um pouco soltas, e eu acho que quando você faz parte de um grupo, grupos e grupos, né? Tem uns que são mais focados realmente no networking, outros que são mais a parte educacional, e aí a parte do networking é um pouco mais branda. Então eu acho que é importante procurar um grupo que vocês estejam ali na mesma página, no mesmo pensamento. Mas é uma coisa que é extremamente valiosa. Teve até evento agora a Trinca, né? Que teve Jota, Caio Carneiro, Flávio Augusto. E uma das frases que ele falou, que eu achei que foi muito, muito interessante, assim, dentre várias coisas que ele falou, sobre networking, e disse, galera, networking é pago. E às vezes a gente fica muito querendo procurar um hack, uma dica, uma indicação, e a gente não investe no networking como uma parte do nosso marketing. Olha. A gente não faz anúncio, a gente não faz um evento na nossa empresa. Então, investir realmente em networking para mim foi muito interessante, porque o que eu mais investi foi o que me trouxe mais resultado. Gente. Então, é um espaço extremamente aquecido. Para o meu caso, assim, realmente foi uma outra... tem o antes e depois, porque aí tem o tamanho da minha empresa e o tamanho das empresas que eu quero atender. Então lá eu tenho empresa que fatura em um mês 2 vezes o que eu faturo no ano. Então essa pessoa ela tem muito para me indicar. Quando você participa para me indicar não, para me direcionar realmente. Perfeito. Quando você está num grupo ali que é muito alinhado, as pessoas têm muito, eu vejo muito assim que eu não tinha antes, né? Quando você paga para estar num espaço que pessoas com muito conhecimento você acessa um conhecimento muito rápido, que não é mentoria, que não é curso, que não é conversinha e troquinha de dica que vai te dar aquele conhecimento. Então, assim, é uma aceleração muito grande que você tem no seu negócio. Perfeito. E aí a gente encerra o programa agora, brincadeira. Porque depois dessa dica maravilhosa... Porque depois dessa dica incrível, eu acho que já temos um ganho aí nos primeiros minutos de episódio, viu? Então fica, porque vai ter mais, no caso. Eu vou deixar aqui a chamada para uma participação especial de Daniel Medeiros. Ele é o CEO da Digital Bless, é uma agência de Patos, cidade de Patos, interior aqui da Paraíba. E é um grande nome no copywriting, que é também aí uma área super afim do tráfego, porque um acaba dependendo do outro, enfim. Também faz tráfego lá, mas também foge das fronteiras, né, da cidade. E aí Daniel mandou um recado pra gente falando da agência, falando do trabalho deles, e aí você vai assistir agora. E aí galera do MeioCast, tudo bem? Fazendo uma inserção rápida aqui para me apresentar. Prazer, meu nome é Daniel Medeiros, eu sou CEO da Digital Bless. Inclusive eu sou primo da Mariana, a apresentadora aí do podcast de vocês, tá? Ela me chamou aqui para fazer uma inserção rápida, uma conversa rápida, né? Porque, enfim, a Digital Bless é uma empresa de marketing digital. Na verdade, ela nasceu assim, hoje nós também atuamos na parte de inteligência artificial e estamos localizados aqui no sertão da Paraíba, na cidade de Patos. São coisas que você aqui da Paraíba sabe que é complicado
complicado a gente dar certo em um setor que as pessoas não valorizam, não entendem ainda, tá? Hoje, talvez, né, 2024, a gente tá falando de um outro momento, mas eu tô me referindo a 2017. Mas o que é que fez para dar certo? O que é que aconteceu para dar certo aqui enquanto agência, enquanto empresa? É que, na verdade, a gente sempre vendeu os nossos próprios produtos. A empresa nasceu para vender os meus próprios produtos. Então, a gente lançava e-commerce, a gente lançava ofertas, como é dito no ar, né? A gente tinha parcerias com experts fora, né, que são pessoas em que a gente implementa estrutura de infoproduto, e assim a Digital Blast veio ao mercado, né? Eu vou deixar aí algumas imagens que representam um pouco a empresa, para você entender um pouco desse escopo em que eu estou inserido. E engraçado que no começo desse ano, né, 2024, foi o primeiro momento, depois desses anos todos, em que a gente publicamente abriu o mercado para os negócios locais, porque a gente era fechado realmente para pessoas de fora. E é bem complicado, sabe? Porque o que as pessoas entendem como marketing digital hoje em dia, na verdade, que eu ia vendo no decorrer desses anos, era coisas que uma pessoa aprendia no final de semana e queria aplicar na empresa de outra pessoa, sabe? E isso acabou sujando as empresas sérias. E justamente por isso que eu não queria sair desse movimento de atender pessoas que realmente valorizam isso, que em outros estados do Brasil, que já tem isso bem fortificado, para atender empresas mais local. Mas aí eu fiz esse teste, a gente abriu uma unidade de negócio diferente, não é o principal negócio aqui da nossa empresa, e vem funcionando muito bem também, tá? E assim, no decorrer desses anos todos no marketing digital, a gente foi responsável por grandes projetos, tá? Inclusive, atualmente, grandes projetos, né? A gente tá contando aqui, dentro da agência, mais de 20, quase 30 experts, né? Que é dito aí no ecossistema, né? Que são pessoas que têm uma certa audiência, lançam um infoproduto e tudo mais, né? Que isso é o principal core do nosso negócio, essa principal inserção de fato. E eu acredito que um grande diferencial da Digital Blast nesse tempo todo é porque eu nunca negligenciei a publicidade por inteiro, o marketing por inteiro. Embora seja uma empresa que nasceu do berço marketing digital e as técnicas e práticas que a gente adotou, obviamente, foi no meio digital, eu sempre fui uma pessoa que se preocupou com todos os pontos de contato. E como o comunicar no total fazia diferença nos negócios e nas pessoas que a gente atuava. Inclusive, eu acho que isso é um grande diferencial para o marketing digital nos próximos anos. Embora a gente vai ver uma ascensão ainda maior do marketing digital, eu acredito que essa ascensão do marketing digital vai passar por um encontro, um abraço com o estilo tradicional, a forma tradicional de fazer as coisas, tá? Então, eu acredito que essa visão sistêmica foi um diferencial absoluto para os projetos que a gente faz e continua fazendo e dão certo, tá? Então, recado rápido para vocês, inclusive você que é aqui da Paraíba, pode me chamar, pode inserir aí meu Instagram em algum lugar, pode me chamar se quiser nos visitar aqui, fica à vontade, tá? Se der uma passadinha em Patos, pode vir conhecer a gente. Então é isso, obrigado meio de propaganda, obrigado meio cash, Mariana, abraço, até a próxima. De volta com a Audacia agora, com o Audacia Ads, que agora o negócio vai ser técnico. Agora eu quero falar da estratégia, do atendimento, de como é. Então vamos para o teu trabalho de fato agora. Quais são os nichos que você atende? Tem nichos específicos? Tem nichos que você prefere não atender pela sua maneira de trabalhar? Ou quais você já trabalhou? Nichos eu falo, gente, de clientes mesmo. Segmentos de mercado. Conta pra gente em relação ao quem é que você atende? Então, de clientes ativos hoje, a gente está bem variado. Tem gastronomias, o setor civil, né, de construção civil está muito, muito aquecido, todas as áreas, e aí a construção está aquecida e puxa várias áreas, né? Franquia de imóveis planejados, área de construção, efetivamente. Tem um pessoal que trabalha com vidros, então adega, closet, é como se fosse projetado, mas tudo com vidro. Então, assim, tem uns produtos bem interessantes que eu não conhecia até ter esse cliente. Então, acho que da área de construção é isso. Da área de gastronomia, culinária oriental, italiana. Legal. E algumas coisas assim de setor automotivo. Uma clínica de São Paulo que também foi o trabalho mais desafiador para mim, porque é assimetria craniana em bebês. Então, nossa, foi muito trabalho muito específico. Eles começaram em São Paulo, tem 6 unidades no país. Tem uma unidade em João Pessoa também, que eu soube na reunião, né, quando ela foi apresentar o trabalho, enfim. Então, acho que esse foi o mais desafiador, esse e o ramo de elevadores. Os outros, empresas bem variadas dentro desses setores de gastronomia, construção civil e clínica.
E como é o teu dia a dia? Acordei, vou trabalhar aqui. Como é essa questão da estratégia? Você pensa à frente, ou tem que pensar à frente? De repente já tem um outro spoiler aí também. Tem que olhar para frente, não é bem no dia a dia, Mariana. O dia a dia é só para dar uns controlados. Como é o teu... Porque você acabou de falar de um cliente que foi desafiador. E eu imagino que você deva ter feito pesquisas para poder entender, para poder saber falar, para poder saber público, coisas desse tipo. Então, como é ali no dia a dia? Conta um dia típico de Audacy. O dia, assim, são blocos, né, dentro da semana. Começo de semana, dificilmente eu marco reunião, atendimento, porque são os dias mais... Segunda e terça são dias muito desafiadores, que a jornada é bem longa. O restante da semana a gente consegue ir com mais tranquilidade, mas, por exemplo, uma pessoa impede orçamento hoje. Por mais que ela já trabalhe marketing, que ela já tenha ali um público que ela entende que é o público ideal dela, então sempre tem uma pesquisa sobre o cliente e sobre o nicho do cliente, né? Pra gente ver que canais, quais são os canais que a gente vai trabalhar. Google Ads, Meta Ads. Hoje em dia tem LinkedIn Ads, TikTok Ads, tem várias ferramentas. E você faz todos? Não faço todos. LinkedIn Ads não trabalho. TikTok Ads não é um produto que eu acho interessante oferecer no momento para a realidade dos meus clientes. Não que não funcione. Entendi. É mais por questão de... Eu sempre digo assim, dependendo da verba que o cliente tem, a gente vê onde a gente vai anunciar. Então, se você tem uma verba um pouco mais baixa, não é interessante dividir por 2. Então, para o seu cliente é mais interessante Meta Ads ou Google Ads. Então, o que for mais interessante, a gente foca nele primeiro. Se tem a possibilidade de trabalhar com 2 plataformas, maravilhoso. É o mundo ideal. Sim. Né? Porque a gente vê coisas diferentes. Tem um coworking que entrou recentemente. O caso dela é bem específico disso. Para eles não é interessante trabalhar Meta Ads, né? Que é o Instagram, o WhatsApp, enfim. Ele é um coworking muito grande na cidade e os clientes dela, a maior parte dos clientes não são da cidade. São empresas que estão vindo para cá, estão construindo, então não quer alugar um espaço, não quer ter que montar um espaço provisório enquanto seu ambiente está construindo. Então ela pega empresas gigantescas que vêm ficar atuando aqui antes do espaço próprio ficar pronto. Então, assim, foge totalmente do que a gente pensa. Porque a gente, o coworking é aquela pessoa ali que não quer ter um escritório próprio, quer ter um ambiente, né, com outras facilidades. O perfil dela é totalmente diferente. Então, assim, no tráfego eu digo assim, você pode reclamar de muitas coisas dessa área de trabalho. Tédio não é uma delas. Porque sempre é muita coisa nova. Então, todo dia é um dia. Todo dia é um dia. Cada cliente tem a sua particularidade. As plataformas, o Google é mais tranquilo, mas eu fico falando, o usuário que reclama que toda semana no Instagram tem uma diferença, né? Tem uma coisa diferente de layout ou de engajamento. Imagine para quem trabalha com isso, que você vê todo o bastidor, né? De Instagram, do Facebook, realmente. A gente vai abrir ali o gerenciador, às vezes a sua conta de anúncio está diferente de outra pessoa. Então, o botão nunca está no mesmo lugar. Então, são muitas coisas mudando muito rápido. Então, tédio a gente não reclama, mas é muito interessante porque você aprende muita coisa. Então, ao mesmo tempo que tem, né, toda aquela questão de overdose de informação às vezes, mas é uma coisa muito excitante, assim, porque sempre tem coisa para aprender, sempre tem uma coisa legal, uma estratégia nova, um posicionamento, um direcionamento. Então, às vezes, até em reunião eu tento ser extremamente fria, porque é uma coisa que brilha muito o olho, porque são muitas coisas que podem acontecer dali. Então, a gente tem que entender isso para não criar uma falsa expectativa. Hoje, infelizmente, a minha área tem muito essa questão de muitas promessas mirabolantes. Né? Vou mudar seu faturamento em 1 mês, em 15 dias você vai triplicar. Então, assim, eu faço aquela venda contrária. Eu primeiro alinho todas as expectativas. Isso pode acontecer, isso não pode, independente de quem lhe atenda. Depois disso, aí eu vendo o meu serviço. Mas eu gosto muito de ter esse choquinho de realidade, porque hoje, infelizmente, são muitas promessas, né? E a pessoa que está do outro lado, ela não é obrigada a entender o que é possível e o que não é. Né? Ela tem outra expertise. Se ela está contratando marketing ou gestor, é para que a pessoa dê conta de uma coisa que ela não tem a expertise. Então, eu gosto de deixar tudo muito alinhadinho antes de começar qualquer trabalho. O atendimento ao cliente para você
é tranquilo? Ou é algo delicado que precisa ser trabalhado? Não, é bem tranquilo, assim, eu Que tô bom. bem satisfeita em como tem sido os atendimentos. Eu tenho uma taxa muito boa, assim, Que bom. de retenção, né? Em alguns casos eu gosto de ter essa conversa com a pessoa e marco uma reunião, quando faz sentido para ela e faz sentido para mim também, né? Quando é uma coisa que eu não atendo, por exemplo, eu não atendo e-commerce. Certo. Uma área que é muito interessante, assim, mas eu particularmente não atendo. Eu sempre indico alguém que é focado nisso, porque envolve muitas questões, né? Além do tráfego, o tráfego ele executa, mas depende de muitas coisas. Então é uma coisa que eu prefiro não atuar. E aí, quando é o caso, eu já indico para alguém que eu sei que trabalha legal, uma pessoa de confiança, e aí eu repasso. Boa. Mas passar dessa triagem, né, da primeira conversa, quando tem reunião, eu tô bem feliz em como as coisas estão seguindo a partir dali. Que bom, que bom. Gente, ela tá brilhando os olhinhos, é real. Que bom ver uma profissional que realmente gosta do que faz e faz com ânimo, né, ali no dia a dia. E como é que tu lida? Tu falou uma coisa interessante e não estava nem pretendendo falar sobre isso, mas não estava no roteiro. Mas essa overdose, como é? Tu dosa até mesmo o que tu absorve ali diariamente? Agora eu terminei de trabalhar e vou ficar vendo tendências, ou não? É orgânico. É muito difícil, porque às vezes, assim, na hora de trabalhar eu deixo o celular em outro cômodo. Sério? Porque E fica só no computador? Computador, o WhatsApp aberto, porque às vezes eu pego o celular para ver alguma coisa que o cliente mandou. E aí é mais prático responder do celular. Mas é muito mais fácil você sair do foco no celular. É verdade. Então, não, eu vou responder no WhatsApp, fecha a janela, abre a janela, para não perder muito tempo ali. Porque justamente é muito fácil, né, hoje em dia, a distração. Então tem o computador, às vezes trabalha em 2 telas, às vezes trabalha com uma tela, bota um vídeo ali, uma música para ficar de fundo. Então são muitas distrações. Então é difícil, mas eu sempre tenho o rankingzinho ali, né, na agenda. A prioridade daquele dia são tais clientes, tais demandas. Perfeito. Então eu dou conta dessas demandas, depois eu vou passar o pente fino em todo mundo, porque tem isso também, né? O bom do digital é isso. Não que uma mídia seja mais importante que outra, mas comparando a mídia tradicional com o digital, se você manda rodar um outdoor, você paga aquele valor, você sabe o dia que ele entra, o dia que ele provavelmente sai. E é isso. Você não tem a mensuração, você está falando, né? Você não consegue mensurar se saiu... não de erro, né, que precisa ser refeito, mas se você não alinhou muito bem uma coisa, você só resolve no próximo trabalho. No digital, as coisas são muito rápidas. É verdade. Né? Então, assim, se uma campanha está dando certo, dependendo da demanda do cliente, essa campanha está dando muito bom. Para mim, parece que você teve tantos inícios de mensagem. Como é que você percebeu? Certo. Eu sempre gosto de perguntar como é que está sendo percebido pelo cliente ou pelo atendimento do cliente. Então, não, tá aparecendo muitos cliques, mas não chegou a isso, tá? Então, as pessoas estão clicando e não estão fazendo contato. Então, a gente precisa redirecionar. Eu vou mexer na inteligência da campanha, eu vou mexer no criativo. Então, tanto a questão de estar olhando tudo com muita frequência, quanto perguntando a percepção, né, do lugar, é muito importante. Porque às vezes dá muito certo e eu já recebi ligação de cliente pedindo para parar a campanha porque ela não estava dando conta. Não é sempre que acontece, não é com todos os clientes, mas é uma coisa que é possível. Mas é muito legal quando você vê, poxa, acertei demais essa daí. Você pausa com uma pena, mas o cliente não vai dar conta de atender. Então eu sempre digo, tanto a proatividade do gestor de perguntar como estão as coisas, quanto a do cliente. Por quê? Daci, tá muito bom, pausa que a gente já fechou a agenda dos próximos meses. Daci, não tá bom, tem que rever. Porque eu sempre digo assim, a sua verba que está sendo investida. Exato. Então, se tá há 4, 5 dias sem chegar nenhuma mensagem, né? Claro que dentro dos anúncios tem várias coisas que a gente pode trabalhar, mas se tá 4, 5 dias não chegou nada, você tem que me falar, porque é a sua verba que está indo ali. Então, tanto a proatividade da gente quanto do cliente, eu sempre digo assim, que é um trabalho de muitas mãos,
né? Tem a pessoa que contrata e a pessoa do atendimento, que eu sempre gosto de trazer muito para perto, porque tem coisa que eu pergunto ao dono do negócio que ele não vai saber me responder, que ele vai passar dias para me responder. Então, deixa eu ter o contato do atendimento, porque a gente se alinha aqui. Legal e isso. as coisas vão andando um pouco mais rápido. Legal isso. Né? Esse caso, como eu sempre digo, não é sempre que acontece, mas acontece. É um caso maravilhoso, mas o inverso também acontece. De a gente fazer uma idealização, uma campanha incrível, mas ela não performa como a gente esperava. E o digital é muito teste, assim, eu digo que é uma lição de humildade também, porque às vezes a gente faz uma campanha cinematográfica, chama assim uma equipe incrível para fazer captação, tem cena de drone, a campanha tá um chuchu, mas no digital ela não performa. Aí você pega, como aconteceu com uma cliente, que é a de imóveis planejados, ela tem um vídeo que é um casal bem idosinho, assim, se gravando, dando depoimento. Você olha o vídeo, você, gente, não dá pra usar isso. Eita. Mas é o vídeo que mais traz lead pra ela. Porque Que é um bonitinho. vídeo super caseiro. Uhum. São as pessoas, assim, não são tão de idade, não. Deve ter 50 e poucos anos. Mas, assim, a pessoa se gravando num ângulo que não é legal, a luz não tá boa, mas é uma pessoa que parou a vida dela pra gravar um depoimento. Oh. Então, assim, é um criativo maravilhoso. Quer dizer que o bem feito, né, o institucional não é para ser usado, não. Cada um tem o seu lugar. A gente tem o de fortalecimento de marca, de posicionamento daquela empresa ali no mercado. E nesse caso, um institucional parrudo, assim, faz muita diferença. Mas o feedback, ele sempre tem seu valor. O depoimento, a prova social, né? ela tem um valor, assim, que é maior do que qualquer estética de vídeo. Porque até se você fizer um vídeo muito montado, fica parecendo uma coisa meio fake. É verdade. Então são várias coisas para analisar. Meio que descredibiliza uma coisa muito montadinha. Eu já tô aqui animada porque eu quero fazer um negócio. Eu separei, vou até pegar minha folha. Separei um monte de perguntas, eu quero fazer um bate-bola. Coisas rápidas e técnicas sobre tráfego. Vai ser momento mentoria de Daci agora. Olha. Brincadeira, momento aula. Bora lá. Algumas dúvidas que acredito eu, pelo que eu pesquisei também, porque quando eu venho gravar, eu pesquiso sobre o tema, tá, gente? Coisa de jornalista, normal. Coisas que, pelo que eu entendi, são dúvidas bastante frequentes a respeito. Então, primeira, tem aquela plataforma que é melhor para os negócios dos clientes? Ou depende da plataforma? Depende do negócio, depende da plataforma. Porque a gente sempre fala assim, o Meta... Que a gente fala, não, é uma realidade. E o Meta, né, o Facebook, o Instagram, enfim, ele é uma ferramenta de atenção. A pessoa tá ali, rolando o feed, procurando alguma coisa para comer ou querendo ver algum meme, e você paga para pular na frente dela oferecendo alguma coisa, um produto ou serviço. Sim. E o Google é uma ferramenta de intenção. Então, o lead que vem do Google, ele é um lead muito mais quente, porque a pessoa parou, foi num site de busca procurar por alguma coisa que ela esteja precisando ou esteja, no mínimo, curiosa sobre aquilo ali. A intenção é diferente, né? Então, a intenção é diferente. Nesse caso do coworking que eu falei, ela não dá... ela está na rede social, né? A empresa está na rede social, mas não é interessante. É só para dizer assim, todo mundo está no Meta, eu estarei lá também. Mas não é tão interessante, por mais que ela mostre. O ambiente é um lugar muito bonito, assim, muito projeto. É lindo, mas não é uma coisa que atrai. E o Google, para ela, é muito mais interessante. Então, assim, roupa não, mas assim, tem algumas coisas, por exemplo, comida. A gente vai lá no Google e pesquisa para comida. Pesquisa alguma comida gostosa que a gente tá querendo. Mas se você tá lá rolando seu feed, aparece um hamburgão ou uma massa ou uma coisa que você não precisa de muita intenção. Tipo, aquilo ali já resolve, né? Já gera o desejo. Então, para algumas plataformas, a visual, que é o Meta Ads, né? Que a gente tem os criativos, as fotos, os vídeos, é mais interessante, mas não é uma regra. Não é uma regra. Tem algumas coisas, algumas empresas de gastronomia que a gente atende pela cidade aqui da Orla, que mesmo sendo, novamente, comida, uma coisa, né, visualmente atraente, mas ela atrai muito público do Google, por estar numa área turística. Olha! Então, é as pessoas que vão... Falando de tráfego, né? Então, a gente tem o conteúdo orgânico e tem o tráfego. O tráfego é onde a gente direciona. Então, nesse direcionamento, para ela, é muito interessante o Google. Porque as pessoas que não são da cidade buscam ali, solicitam a rota, tem muito hotel em volta, então para ela é maravilhoso o Google. Perfeito. Em relação ao TikTok e ao LinkedIn,
Embora você não use tanto e não indique tanto, mas por quê? Eles são focados em quê exatamente? Na verdade, não é que eu não indico, eu só não trabalho. Ok. Eu trabalho nas outras duas. TikTok, por exemplo, ele é maravilhoso para o pessoal do dropshipping, né? O pessoal que não tem estoque, mas faz venda pegando do fornecedor e entregando diretamente para o cliente. Então, TikTok para dropshipping é maravilhoso, maravilhoso. Para tráfego de plataforma também, que aí não é o tráfego pago. Então, você faz um conteúdo ali para o TikTok e leva as pessoas de lá para outra plataforma sua. Segunda pergunta do bate-bola. Quais são os tipos de anúncio e quando fazê-los? Então, a gente tem várias formas de anunciar, né? Eu vou focar um pouquinho no Meta, porque é onde a maioria das pessoas está querendo anunciar hoje em dia. Certo. O Google é parecido, mas eu vou ser bem específica com relação ao Meta. Quando a gente abre lá o gerenciador e vai criar a campanha, a gente tem algumas formas de anunciar. E aí, é interessante fazer isso com um gestor, porque ele vai fazer uma alquimia ali dos formatos para que traga o melhor resultado. Por exemplo, vou dar exemplos práticos com clientes, tá? Acontece muito com o pessoal da área de saúde. Dentista, pessoal de harmonização facial. Então, às vezes, ou enfim, de qualquer que seja a área, a pessoa, o médico, ele tá com a agenda dele fechada por 2, 3 meses. Ele não quer fazer captação de lead. Mas, às vezes, ele está no empresarial, que ele está planejando ir para um empresarial melhor ou atingir um outro público, né? Fazer esse reposicionamento aí. Então, o anúncio de alcance ele é muito interessante porque você atinge muita gente com a verba mais baixinha e você consegue massificar seu conteúdo. Alcance. Certo. Então, você não exige nada do usuário, ele só vai ver o seu anúncio, ele não clica para mensagem, ele não abre nenhum aplicativo, ele não faz nada. Então, você consegue fazer, massificar realmente a sua marca, e aí se você vai reposicionar, você quer ir para um público mais premium, né, ou então você só quer se posicionar no mercado porque você quer aumentar o valor da consulta, isso acontece muito. Ele não precisa captar, ele está com a agenda fechada, mas ele quer que a percepção de valor da empresa dele, do serviço dele, seja mais alta para que daí ele aumente o ticket da sua consulta, dos seus serviços, enfim. Então, alcance é uma forma legal de fazer isso. Show. Tem gente que não quer tanto crescer rede social, crescer a base ali, ela quer realmente, eu quero o WhatsApp ali, a pessoa fazendo compra, fazendo pedido, agendamento. Então, a gente faz os anúncios de tráfego ou de engajamento. Certo. Entendeu? Engajamento pode ser engajamento com alguma publicação do feed, algum post que você queira dar mais visibilidade para ele. Tráfego pode ser para site, se você tem um site de captura. As construtoras usam muito esse de tráfego e de cadastro. Que a pessoa sai da plataforma para ir para algum outro ambiente. Então, quem quer fazer venda e tem pouca verba para investir, mesmo que tenha um e-commerce, é mais interessante que leve para o WhatsApp, para fazer venda no 1 a 1, porque aí o custo sai mais barato e a pessoa vai estar com interação humana ali, ou um atendimento de inteligência artificial que instala lá, e tem mais chance de conversão, né? E-commerce, você tem que jogar uma verba muito maior, porque a pessoa vai ver o seu anúncio. Se ela entra no seu funil, clica, mostra algum tipo de interesse, você faz o remarketing, e aí essa segunda campanha aparece só para quem viu a primeira. E aí entra naquela história lá do funil que a gente sempre fala. Tráfego, né, pode ir para site ou para WhatsApp, engajamento, e tem as de venda. Dia desses, uma colega que estava... Enfim, não está no momento de contratar, mas a gente troca muita figurinha, ela me pede algumas questões. Ela tem uma loja de roupa masculina. E ela estava fazendo campanha de venda, né? Porque lá quando você abre o gerenciador, tem as categorias. Ela, não, quero vender, botou venda. Só que ela só tem Instagram. Então, como é que ela vai metrificar a venda? É para quem tem e-commerce, para quem consegue instalar o Pixel e ver o comportamento, né, do usuário ali, porque a gente consegue fazer alguns rastrear movimentação. Por exemplo, quantas pessoas entram no site, quantas pessoas botam um produto no carrinho, mas não fecham a compra, quantas pessoas fizeram a compra. Certo. Então, para ter esse rastreio do comportamento do usuário, a gente precisa ter uma estrutura pensada para isso. Então, quando você só coloca venda, e aí você faz só com, sei lá, joga um link do Instagram, ou bota aquela lojinha do Instagram, mas você não tem nenhum tipo de rastreamento dali. Então, ela estava pagando a campanha mais cara sem ter nenhum resultado. Então, a de vendas, então, é a mais cara. A de vendas, ela tem um valor de custa vendas mais. E de captação ali, né, de lead. Ela é um pouquinho mais cara.
Por exemplo, alcance, às vezes a gente consegue atingir com R$5, R$2, dependendo do criativo, né, do posicionamento e quando a gente acerta, mas jogando alto. Com R$6 você consegue atingir 1.000 pessoas. Nossa. Na campanha de mensagem, às vezes você paga R$2 por mensagem. Então, isso não é uma coisa exata. É uma diferença muito grande. Né? Você atinge 500 para ter poucos cliques, porque a pessoa tem que ver, tem que clicar, tem que enviar a mensagem. Então, são coisas diferentes. Então, isso não é um número exato, né? Quando a gente está com um criativo muito bom, assim, que a gente diz criativo campeão, que é o criativo que sempre dá bom, e o direcionamento bom, a gente consegue baixar muito isso. Em alguns casos, se você fecha muito ali, você aumenta também esse custo. Então, tudo tem que ser acompanhado de tempos em tempos, mais de uma vez no dia, ou todos os dias, ou aumentando essa frequência para que você acompanhe para ter dali os melhores resultados. Não é aquela coisa assim, subo uma campanha para ficar ativa 10 dias. Eu vejo hoje, vejo no dia que acaba. Isso não existe. Não existe. Tem que ser acompanhado ali de dia pertinho. A dia. Para essas campanhas tem um tempo mínimo também, não? Assim, o gerenciador, ele permite o que você quiser fazer, ele permite. Se você quiser fazer uma campanha de um dia, ele deixa. Às vezes, se você começa para rodar 5 horas, às vezes ele não aceita. Mas assim, se você quiser fazer de 24 horas, ele aceita. Eu, particularmente, não indico. Entendi. Eu acho mais interessante assim, os mentores sempre falam de 7 dias. Eu gosto de botar assim, 8 a 10 dias, porque você dá o giro na semana. Você pega todos os dias. Dia de semana, fim de semana, você pega os horários diferentes. Então, para você ver quando são os picos de acesso. Né? Então, é interessante fazer um tempinho maior. Quanto mais esticadinho você puder fazer, melhor. Próxima pergunta. Como segmentar o público-alvo? Aí eu acho que tem N questões, né? Tem questão de localidade, de idade, né? Ele dá muitos filtros pra gente fazer. A gente consegue fazer por idade, se aparece só pra homem, pra mulher. Acho que todo mundo já viu um anúncio. Você é mulher de 25 a 35 anos. Sempre chega um anúncio desse pra gente. Então, assim, você consegue por masculino, feminino, faixa etária. Ele só permite a partir de 18 anos, porque na teoria, rede social é só para pessoas que são maior de idade. Certo. Então, esses direcionamentos a gente só consegue fazer 18 mais, mas a gente sabe que, enfim. E aí, uma forma de burlar essa faixa etária, por exemplo, eu quero um produto bem teen. A plataforma ela não me permite anunciar para menores de 18 anos, mas nos filtros de interesse, aí o céu é o limite. Por exemplo, tem uma escola que a gente atende, que a gente consegue fazer campanha só para pai de ensino infantil, só de ensino fundamental, só de ensino médio. Entendi. Então vê a segmentação, é pai de uma criança nessa idade. Então, pessoas que têm interesse em comida italiana, em esportes sei lá, rapel. O interesse ele vai para tudo, para todo o interesse de consumo, você consegue fazer. E tem a questão da localização também. E geolocalização. Por exemplo, para um restaurante que não faz delivery, não faz sentido eu anunciar para a cidade toda. Então, às vezes é a localização, a gente bota um pin, né? Aparece um mapinha, a gente bota o pin em cima do restaurante com um raio ali de 6 quilômetros, 10 quilômetros. Pega as redondezas. Sentido. Hoje eu estava subindo uma campanha para quem era? Para uma ação de Dia das Crianças, de 2 restaurantes. Sim. Então a gente botou na orla todinha, porque ela tem uma unidade em Cabo Branco e uma unidade no Bessa. Então a gente pega a orla todinha, entra para alguns bairros, né? Como é uma pessoa que já sempre faz para a cidade de João Pessoa, porque ela faz entrega, ela faz, enfim. Certo. É doceria, faz entrega, tem restaurante, né? Tem loja. Então ela já atinge bem a cidade, mas essa ação especificamente não faz sentido eu mandar para uma pessoa que mora extremamente longe e que não tem crianças. De fato. Então a gente vai filtrando de acordo com a empresa, de acordo com o produto. No caso dela, tem vários produtos com perfis diferentes. Então tudo isso a gente consegue filtrar lá pelo gerenciador. Público respondido, vamos para a próxima. Você até falou agora dessa questão do anúncio. Eu quero saber o que é que está acontecendo ali na plataforma quando um anúncio fica super aparecendo para mim, assim, várias vezes. Tá, já vi, querido. Próximo. Pronto. O que acontece ali? Então, algumas coisas podem acontecer.
provavelmente é uma opção que a gente tem. Quando a gente faz o anúncio, a gente tem a opção de aparecer para o máximo de pessoas possível. Tá. Ou aparecer o máximo de vezes para quem interagiu. Então, às vezes, é um anúncio que não tem nada a ver. Você olhou, você, gente, que coisa esquisita. Você vai lá no perfil para ver, porque você achou... Mas já interagiu. Esquisito. Mas você já interagiu. Então, ele vai entender que você teve interesse naquilo. Então, às vezes, é o mesmo anúncio que aparece trocentas vezes. Às vezes, é 5 anúncios diferentes da mesma empresa. Porque a pessoa fez uma campanha que ela não deixou um único criativo. Ela deixou várias opções de criativo dentro da mesma. Então, você caiu no funil, mas você não vai ficar vendo repetidamente a mesma coisa. Você vai ver várias... A pessoa não vai largar. É o anúncio de perseguir, que a gente está perseguindo o cliente. E quanto mais isso? você clica, mais aparece. Quanto mais... Que bicha chata, ela tá aparecendo de novo. Clicou, vai aparecer mais ainda. Clareou a vida de muita gente agora aqui. Vamos lá, próxima. Qual é o prazo e o orçamento ideal para eu ter resultado? Ou não tem? Não tem como. Defina resultado. Porque o resultado que o cliente quer. Então, a pessoa que vende doce ou vende uma pizza é diferente das construtoras. Então, para a construtora, às vezes não tem problema nenhum em ter um lead que custou R$50. Para quem vende uma pizza, ela não vai querer pagar R$50 no lead, porque às vezes é o produto dela. Claro. Dependendo de cada segmento, a gente, para o teu segmento é interessante de tanto a tanto para se investir. Construtora, se você quiser investir R$1.000, R$1.500 por mês, você tem resultado, mas quanto mais você investir, melhor. Você é uma pessoa que tem muitos produtos, né? Porque tem construtora que está divulgando ali 2 empreendimentos só, então não precisa ser aquele mundaréu de verba. Tem outras que tem muitos. Então, dependendo da quantidade de criativo, de produto que você vai ofertar, aí a gente direciona a verba. Certo. Mas isso é muito peculiar. Se você disser assim, uma pessoa que vende isso, isso e isso, assim, assim, assado, quanto você sugere? Aí é mais fácil. Porque o resultado, às vezes, é aumentar a base dela, é aumentar o seguidor. Às vezes o resultado é a venda efetivamente. Sim. Às vezes o Você tinha até resultado falado, é chamada no WhatsApp para que ela trate do lead ali ao decorrer da coisa. Então, é muito abrangente. Vou cutucar. Tu já fez uma campanha de 24 horas? E Não. qual é a mais longa que tu já fez? A mais longa deve estar indo para uns 5 meses. Porque Olha, foi uma campanha de construtora que deu muito certo. que legal. Então, às vezes, a gente pode, quando a gente cria a campanha, a gente pode escolher a data de começo e a data de término. Em alguns casos, tem muito gestor, assim, quando já está num fluxo muito alinhadinho, assim, muito cliente, né? Quando está no fluxo muito alinhadinho, a gente bota a data de começo, a gente diz, eu quero gastar, o meu teto diário é R$60 por dia, por exemplo. Meu teto. Então, a gente faz e deixa rodando. Quando para de performar, a gente vai lá e pausa manualmente. Ou quando é uma que a gente disse, vai ficar ativa 15 dias, mas dá muito bom, a gente vai lá e tira o término. Então, às vezes, por isso que eu digo que tudo é teste. Às vezes é um criativo que ele dá certo sempre. Ele não para de performar. A gente sempre vai botando criativos novos, né? Fotos, vídeos, sempre dando outros estímulos ali para ver o que pode performar bem. Algumas coisas dão certo e outras não. Mas quando a coisa dá muito certo, o indicado assim, tira a data de término e deixa rodar. Quando parar de performar, aí a gente pausa aquilo. E aí do tempo, ok, respondido. Mas e aí de campanha? Tu já fez aquela campanha de centavos e a campanha de milhões? Em relação à verba? Assim, o mínimo que a plataforma aceita é R$6 por dia. Que é um dólar, né? É 5 e pouquinho. Tá. Mas o mínimo que ela aceita é $1. Então, não dá para fazer menos que isso. Menos que isso, assim, ela ativa, você vai lá e para antes dela gastar os R$6 diários. Então, às vezes, né, a pessoa, não, desisti, mudei, não quero mais. Tá, tira. Entendi. Mas fora isso, não tem como gastar menos, porque ele não permite que você suba por menos que isso. E de milhões, acho que a verba mais alta, eu acho que foi coisa de R$120 por dia. Olha, calculando aí dá um valor legal. Dá, no mês ali. Dá um valor legal. Bora. Próxima. Mas o que eu posso fazer no caminho caso eu perceba que ela não está chegando no resultado? Seria caso de mudar público? Seria o caso de mudar a verba? Verba, assim, a gente vai analisando, né? Tipo, pra mim,
eu tô olhando o gerenciador, tem uns números muito interessantes, mas você tá dizendo que não performou. Não, eu tenho certeza que o meu público é esse, né? Que a gente já... da outra vez a gente fez esse público e deu super bom. Talvez seja o caso de mudar o criativo, né? A foto ou o vídeo não tá comunicando, ou estão chegando muitas pessoas, ele tá trazendo, mas as pessoas estão muito confusas. Estão com dúvidas que não deveriam ter. Então, não, esse criativo não tá comunicando legal, então a gente muda. E às vezes assim, poxa, a gente já fez com esse vídeo e foi super bom, e agora não tá dando legal. Então a gente muda o público. E uma coisa interessante é que, normalmente, a gente desenha lá, né? Eu quero aparecer para esse público, eu vou mostrar esses criativos. Só que a plataforma, ela trabalha com lotes. Então, às vezes, se eu crio uma campanha do zero, eu boto a mesma especificação de público, os mesmos criativos. E aí, semana que vem, eu crio uma do zero e coloco isso, mas é como se ela fosse assim, tem vários lotes de perfis para verem o seu anúncio. Então, quando eu pego essa que deu muito certo, essa daqui deu muito certo, eu tiro a data de término, ele continua nesse público aqui. Certo. Quando eu pego essa mesma configuração e faço novamente, é como se ela pegasse outro lote de pessoas. Então, às vezes, quando uma coisa dá muito certo e você sobe de novo, parece que desanda. Mas não é, talvez seja melhor você ativar aquela lá e tirar a data, né, de término. Então, perfeito. Bora para a próxima, para a gente seguir aqui no nosso bate-bola. Tá. Já que você também é designer, eu quero saber se tem algum segredo para criar o anúncio perfeito. O anúncio que performa. Tem assim, o mínimo que você deve atentar ali para estética. Por exemplo, tem uma cliente que chegou que era de culinária oriental e hoje a gente vê muitas formas, né, de comunicar. E o pessoal tá muito assim, o perfil dark, uma coisa mais... minimalista? Nem minimalista, é uma coisa escura, dark realmente. Olha! Então são coisas escuras porque é uma coisa mais premium, é mistério. E aí tem formas e formas de fazer isso. Você pode fazer uma cena bonita, escuro, mas o seu objeto ele tem que estar bem iluminado, ele tem que estar claro. Certo. Então, assim, era um perfil de gastronomia, você não via as coisas, porque ela viu alguém falando que o escuro, o mistério e a coisa premium, a coisa cara se comporta assim, assim, assado. Trouxe uns exemplos lá, mas que, gente, é comida, você não pode ter um criativo que a pessoa não está enxergando. Como é que você vai gerar desejo uma coisa que a pessoa mal está enxergando? E foi tu que fez? Ela pediu para você fazer? Não, ela veio com um criativo pronto para que eu subisse a campanha. Eita. Eu disse, eu posso subir, porque ela estava meio nesse pensamento, né, da mentoria que ela fez. A gente pode até subir, mas vamos botar com a verba abaixo, porque senão vai dar certo. Você vai gastar sua verba e não vai trazer coisa. Porque ela vinha numa linha muito boa e aí quis fazer uma mudança muito... Para testar, né? E não dá certo. Então, assim, o mínimo do mínimo, o objeto tem que estar claro. Se o criativo é você falando, não pode estar tremida, você tem que preocupar com a luz, se o áudio está saindo bem, se a pessoa está conseguindo lhe ver, se é um criativo estático, como é que está essa foto? Ela não pode estar tremida, ela não pode estar borrada, ela não pode estar com 1 milhão de informações em cima dela, muito texto em cima que você nem enxerga direito, você nem enxerga a foto, nem enxerga o texto. Perfeito. Então, assim, é tudo para o lado funcional. A pessoa precisa ver e entender aquilo. Perfeito. E se tem áudio, se tem fala, as coisas têm que estar claras. Perfeito. E em relação às landing pages, por um momento, há uns anos atrás, landing page era o auge. Ainda é? É necessário ter landing page para converter? Para converter depende. Para quem faz tráfego direto, né, que a pessoa abre lá a sua página, e aí eu não estou falando de e-commerce, eu estou falando de outro tipo de serviço. Tráfego direto, você joga a pessoa lá, ela consegue fazer a compra ou pelo menos realizar um cadastro para que você depois retome contato. É muito válido. Para a construtora, é maravilhoso. O landing page é maravilhoso. Porque às vezes a gente vê campanha ali de WhatsApp que você faz um pré-cadastrinho, né, e chega para a pessoa. É bom também, só que às vezes a pessoa ela não está entendendo que ela está fazendo uma ação de compra, de interesse em compra. Ela só acha que é um quiz e está lá respondendo. Certo. Então o teu comercial vai acabar gastando tempo com uma pessoa que não está tão situada, né? Você gasta verba e gasta tempo do teu comercial. Então, a landing page é muito bom porque você obriga a pessoa a ter um nível de consciência. Ela pode abrir o site e não querer preencher. Mas se ela preenche, ela está interessada. Ela não vai achar que aquilo é um quiz e
Entendeu? É verdade. E o bom da landing page é quando a gente faz, quando você tem a estrutura toda redondinha, você instala pixel lá na página. Então isso ajuda. Se a pessoa entrou no site, eu quero mostrar uma segunda oferta, um segundo criativo, ou sabe aquele gatilho de escassez? Você entrou no site e não comprou, né? Volta aqui que eu tenho um cupom. Como é que a pessoa faz isso? É porque ela tem um pixel instalado na estrutura dela, que ela consegue fazer esse traqueamento. E rede social é legal, você consegue, né, pinga seguidor ali das campanhas, você consegue aumentar a sua base, mas você não tem muito domínio sobre a movimentação dela. E com a sua estrutura própria, aí você consegue rastrear, perseguir a pessoa e fazer ofertas exclusivas. Gente, tudo é muito louco. A gente tá falando de pessoas, de cliques, de pessoas andando ali no ambiente virtual. Que legal. É um mundo mesmo. E o episódio vai ficar longo, brincadeira. A gente já tá terminando. Não, eu queria falar sobre regionalmente falando mesmo. Estamos no Nordeste, você chegou até a citar aqui a nossa cidade em específico. Para fora, para outros estados, para outras cidades e tal, existe algum tipo de consideração diferente, cultural, ou de entrega, ou de hábitos, costumes mesmo dos seguidores, dos compradores e tal, que no tráfego isso é considerado? Ou não? Ok. Não, assim, claro que cada lugar tem a sua particularidade, né? Mas, assim, não é uma coisa que seja extremamente agravante. Agravante no sentido de mudar muito o comportamento. Os nichos que eu atendo hoje, né? Por exemplo, as construtoras, a gente anuncia muito fora para pessoas que querem mudar para cá ou investir na cidade. Então, é um perfil de consumo. Pronto, isso aí é uma coisa que talvez entre nisso. Eu achava as pessoas muito resistentes. Tipo, isso era muito normal a pessoa comprar, vir aqui para fechar o negócio. Ela tinha o primeiro movimento ali, mas isso é coisa de 2 anos atrás. Acho que o comportamento de consumo está mudando, inclusive para quem tem bastante dinheiro para investir. E exatamente, são coisas assim, do ticket altíssimo. Tem gente que compra ali o apartamento de, sei lá, um flat de 300, 400 mil, ela gasta 200 nos projetados de um flat. Exato. E ela faz tudo online. Então, por isso que assim, tem a questão da presença digital, que eu sempre reforço. Antes de pensar em anunciar, a gente tem que pensar como está a sua estrutura no online. Né? É um produto que a gente tem que é justamente essa estruturação. Todo mundo quer jogar dinheiro no gerenciador achando que vai voltar. Mas às vezes você não tem estrutura para receber. Então, quando você tem um perfil bem estruturado, bem montado, esse exemplo, a loja é uma franquia, tudo bem. Mas aqui em João Pessoa, ela é a pessoa que tem um prazo assim absurdo de rápido, certo. Que é muito fácil a pessoa dizer que o seu prazo é rápido, mas se você tem clientes dizendo que você fez um projeto e entregou em 14 dias... É outra coisa, Entende? É. Então, assim, tem a promessa, tem a prova social e quando a pessoa chega na base dela ali, no Google dela, no Instagram dela, ela vê toda aquela... A prova, né? A argumentação de venda, mas também as provas. Então, ela se sente segura para fechar uma coisa à distância. Sim. Então, não adianta querer fazer o básico de qualquer jeito. O tráfego, ele potencializa o que você tem. Se você não está com estrutura legal, não tem uma curadoria de conteúdo, não se apresenta de uma forma legal, você pode jogar a verba que for. O lead, ele não vai se sentir confiante para consumir aquilo ali, porque não está condizendo o seu anúncio com o que ela está vendo de fato. Super então, é uma coisa ajudando a outra. O orgânico embasa o tráfego e o tráfego fortalece o orgânico, porque também não adianta você ter uma estrutura incrível para ninguém ver. Então, o tráfego é o holofote que vai potencializar o que você tem. Muito interessante isso. É uma aula de verdade, gente, esse episódio. E vem aí Black Friday. Mês que vem, estamos no episódio de outubro, novembro tem Black Friday. Tem alguma dica diferente? O que é que acontece na Black Friday que todo mundo quer anunciar? É uma concorrência maior? Como é? Tudo fica mais caro. Tudo assim, fica os mais produtos caro. ficam mais baratos para quem vai comprar, mas de anúncio, porque as plataformas trabalham com leilão. Então, quanto maior a demanda naquele período, dezembro, Dia das Mães, tem alguns períodos que são muito mais aquecidos. Não é assim, nossa... Tá o dobro. Não é assim também. Mas as plataformas trabalham com leilão. Então, quem paga mais, leva melhor. Então, assim, a dica que você perguntou é para Black Friday e para qualquer momento. Tem por exemplo, janeiro é de baixa para os arquitetos, por exemplo. Começa a anunciar em novembro, dezembro, vai aquecendo a tua base, para que na baixa você tenha a demanda anterior. Perfeito. Então, assim, tenho que
tenho que levantar todo o caixa do mundo agora. Não é 15 dias que o tráfego não resolve em 15 dias. Traz gente, traz, mas não vai salvar. Então, para Black Friday, quando você sabe assim que tem um mês de baixa, sempre começa antes. Porque aí você tem tempo de acertar e de errar nos criativos. Você tem tempo de fazer a sua base, as pessoas que chamaram, você já foi aquecendo, você faz um remarketing. Ou remarketing de tráfego pago, ou remarketing ali no 1 a 1 falando com as pessoas. Certo. Mas as pessoas já chegaram. Não tem que esperar ficar péssimo para começar. O ideal é que se você tem essa baixa, se você sabe que vai vir um período de baixa, aí você começa antes. Ou seja, contando assim no calendário, para Black Friday de 2024, a galera já tem que ter começado. Começa agora. Quanto antes, melhor. Mas agora, porque você não vai fazer ofertas de Black. Você vai se fazer presente na mente do seu cliente. Ir aquecendo, né? Para que na Black ele pense, vou comprar em tal lugar. Perfeito. Para terminar o bate-bola, o jogo rápido, e depois a gente ir se encaminhando para o final do episódio, eu quero indicações, que você deixe indicações para quem está assistindo. Pode ser de livro, de série, de documentários, ou filmes que tenham temáticas relacionadas, ou que te inspiraram, ou de nomes, pessoas que a galera siga, enfim. Fica aí à vontade. Tá, eu vou indicar um autor que eu conheci, acho que foi esse ano passado, talvez, que eu achei muito, muito interessante, assim, que não é uma coisa que a gente pensa num primeiro momento. É Russell Brunson, o nome dele. Ele lançou uma trilogia recentemente. São 3 livros, Os Segredos do Tráfego, Os Segredos do Expert, e o terceiro eu esqueci agora, eu comprei por conta dos Segredos do Tráfego, mas eu achei muito assim, gente, a pessoa fazer um livro para falar de tráfego pago, e aí comecei a dar o Google no autor, né, e as pessoas falam assim muito bem dele, falam muito, inclusive ele é super ativo, ele tem um canal no YouTube, em inglês, né, legal. O canal dele. Mas, assim, os livros são traduzidos aqui, é da editora H1. E é muito interessante, porque é justamente a base. Né? Eu percebo muito, assim, tráfego pago, as pessoas às vezes encaram como, nossa, é aquela varinha mágica da atualidade, é a coisa mais... parece uma coisa de ficção científica, não sei o quê. E tráfego é só uma ferramenta para fazer o marketing funcionar. O marketing já está aí, meu Deus, há quanto tempo? De fato. Não, é uma ferramenta para auxiliar toda essa comunicação. E aí a trilogia é muito boa, eu comecei pelo... Ele tem a ordenzinha lá, mas eu comecei... segredos.com. É e-commerce, expert e do tráfego. Certo. E aí ele indica a trilogia, mas o do tráfego últimas foi o que eu comecei por ele. E é muito interessante, porque ele vê coisas que faziam nos anos 90, quando começou a internet, e que... você lê o livro, são atuais até hoje. Então, é muito legal, porque hoje, quando você vai indicar... Tem muita gente que eu sigo, que eu gosto muito do trabalho, né, de tráfego, de comunicação, de marketing, mas é muito, assim, um hack, uma coisa, sabe? É sempre um segredinho que só a pessoa sabe. Sim. E nele é uma coisa muito básica que funciona, assim, ainda é muito atual. Então, eu acho que é uma pessoa que vale. Tem muito vídeo dele no YouTube. Os deles são em inglês, mas tem muito conteúdo também traduzido. Mas essa trilogia é maravilhosa. Eu comprei agora no meio do ano. Massa. A H1, essa editora, ela é bem nichada para alguns segmentos. É bem interessante mesmo. Também, muito livro de produtividade. Exato. De publicidade, de modo geral, marketing de modo geral. Eu já vi algumas coisas da H1, achei bem interessantes. Para sair um pouquinho, assim, da bolha, né, do digital, o que eu indico muito, assim, quem for trabalhar com... A gente sempre procura saber a ferramenta, saber a estratégia, saber muita coisa, mas, assim, é o básico que vai lhe levar muito mais longe a estudar neuromarketing, comportamento de consumo, estudar pessoas. Porque, no fim, a gente está fazendo tudo isso para chegar nas pessoas. Então, quando você vai por essa linha, assim, é um conhecimento sólido já, que já está aí há muito tempo e que, se você estudar trazendo para sua área de atuação, você vê que é quase um pulo do gato. Porque é o que muita gente deveria saber e está fazendo e não está. Porque está indo de ré atrás de ré, né? Rec atrás de rec. Então, assim, você ir para essa parte, até um pouquinho de neurolinguística, que eu gosto também. Minha primeira formação não, minha primeira faculdade que eu não concluí foi de tradução. Então, eu gosto muito dessa parte de linguística, enfim.
Então isso acaba alcançando também, mas estudando muito psicologia das pessoas, de consumo, de comunicação. E Adorei. a ferramenta é o ponto 2. Adorei, adorei. Agora, já pegando esse gancho de pessoa, eu quero falar, para terminar de fato, de Odaci Pessoa. A gente já falou do CNPJ, vamos falar do CPF. É a partezinha final, que o povo gosta de saber. Conta aí, qual é o teu lado B? A gente já conheceu a gestora de tráfego, o que é que tem por trás dela? Como é o Odaci mãe de Catarina? Como é o Odaci esposa de Júlio? Júlio Marinho, fotógrafo, é o esposo dela. E quais são, assim... Melhor da cidade, pra quem não sabe. Olha aí, Merchan. Júlio, a gente negocia depois. Brincadeira. Mas quais são os desafios, de repente, de ser casada com um fotógrafo? Ou as admirações que você tem ao trabalho dele? O maior desafio é ser uma pessoa extremamente tímida e reservada. Eita! Porque, assim, pra tirar uma foto, eu deveria ter o feed mais bonito, né? Enfim, porque eu tenho tudo pra ter fotos maravilhosas, mas eu sou muito... low profile, assim. Mas tu realmente. É super desenvolta, tá aí falando. Mas assim, de foto. parar pra fazer uma foto, morro de vergonha, morro de vergonha. E ele fica querendo. Ele faz, não, mas assim, ele meio que já entendeu que tem coisas que é melhor desistir. Não, mas a gente faz assim, quando entender a importância de documentar, né? Porque ele é fotógrafo de evento, ele faz a parte corporativa também, mas ele é muito a parte de documentar momentos especiais. Que aí eu acho que é o brilho no olho dele e de observar como ele faz isso e ver como é importante, assim, se dependesse de mim, acho que Catarina teria, mas a gente não teria fotos. E quando a gente vê foto da época de namoro, da viagem que a gente fez pra fora, que faz um tempão, dos momentos, assim, é muito legal, assim, é uma coisa muito valiosa. Eu também acho, mas tá tudo na conta dele, então, né? Tá na conta dele. Então, assim, realmente é uma admiração muito, muito grande pela pessoa e pelo profissional que ele é. E aí, Catarina, então. Aí minha filha vai ficar 3 horas de vídeo aqui falando. Então, Catarina, minha filha, tem 7 anos, acabou de fazer 7, está quase do meu tamanho. Mas a Maria é a luz da minha vida, a coisa mais preciosa, assim. Eu sei que é muito piegas ver mãe falando de filho, mas, gente, é porque não tem condições aquela menina. Ela te inspira no trabalho? Demais, a minha transição foi por conta dela. Como é que eu ia viver com ela? Como é que eu ia cheirar ela o dia todinho? Oh, meu Deus! Se eu tenho que estar imersa num projeto, você tem que arrumar outro jeito de trabalhar e vir aqui. Não, mas com certeza ela... Na pandemia tive uma gestação, né, que não foi pra frente. E assim, foram os meus 2 sensos de urgência, assim, eu amo a profissão, mas tem muita coisa a mais, assim, né? Quando a gente casou, eu não era a pessoa que sonhava em ser mãe. Júlio sempre disse, eu sempre não entrei nessa enganada. Ele sempre disse que queria ser pai de menina. Sempre soube. E eu era a pessoa que ficava assim... Ai, gente, mas será? Eu mãe, será que... Outra pessoa, assim, das amigas, eu e minha irmã sempre foi... Minha irmã é psicóloga, sempre foi a pessoa, assim, mais do sentimento, Na maternidade, assim, trocou a gente, porque a menina faz um risco em coração. Meu Deus, é uma artista. Eu sou a pessoa que tudo que ela faz chora, tudo acha maravilhoso. Minha irmã é uma pessoa que ficou mais centrada depois da maternidade. E será que ela vai trabalhar na área das mídias, futuramente? Menina... Com um fotógrafo não pai? Não é porque é minha filha. Vai! Mas Júlia agora tá fissurado com desenho. Ele sempre foi muito bom de desenho. Eu sou uma negação, apesar de ser formada em design. Nem a formação resolveu. Mas assim, a parte de estrutura, grid, a parte matemática do design é super minha praia. Mas desenho, a arte não é muito a minha coisa. E Júlia é muito bom nisso. E agora eles estão fazendo um curso. Quando eu estou em casa eu faço, né? A gente senta e começa a desenhar, vê uns tutoriais de YouTube. Mas ela desenha bem de verdade, eu posso provar aqui. Olha! Ela desenha muito bem, ela gosta muito, assim, de ver quando a gente abre o computador, né? Que o dele, a tela é gigantesca. Sim. Então ela gosta de ficar fazendo desenhos ali com os vetores. Eu tenho a Table, né? Da época de design ainda, a mesinha digital, com a canetinha. Então ela ama abrir e ficar desenhando. No computador mais ou menos, mas no papel e lápis desenha muito bem, coloração. Tá muito... Acho que ela vai ter uma veia meio... Temos um caminho já andado meio aí. Artística mesmo. Tá. E tu? Agora vamos falar de tu real, sem ser só família. Quais são os lazeres que tu gosta? Tu gosta de ler? Igreja? Amigas? Enfim.
Fala de eu tu. amo ficar com... Tipo assim, eu gosto de coisa relax, coisa sossegada. Eu nunca fui muito de... Quando eu era jovem, eu era um pouco assim, de sair pra show, quando tem uma época que tinha muito show no Centro Histórico, a gente vivia lá, era todo fim de semana, Sim. era bater ponto lá. Depois foi mudando, né, o comportamento, né, dos eventos, as pessoas lá, então não fui ficando tão mais... E a idade também chegando. Então, hoje eu sou muito mais relax, assim, eu gosto de sentar, tomar um café, tomar um vinho, conversar, abobrinha, levar as crianças, a maioria das amigas, é tudo com criança, então a gente quer um lugar para elas brincarem, a gente respirar, conversar com calma, então eu gosto mais desses programas mais relax. Vibes mãe. Ir pra sítio, ficar lá, a Júlia ama sítio, ama ir pra meio do mato. Então a gente gosta Legal. dessas viagens bananeiras, bonitas, essas coisinhas assim rapidinhas, pra curtir mesmo natureza. O que Sim. puder sair de telas, eu priorizo, porque já é muito, Perfeito. muito. Pra criança hoje é muito difícil segurar isso. É. E pra mim, pelo amor de Deus, é o dia inteiro. Então, o que tiver possibilidade de sair de tela, a gente sai. Perfeito. Cinema também amo. Cinema também? Gosto também. Que é tela também, né? É uma telona diferente, mas assim, ir pro cinema, apesar de que eu tô vendo mais filmes infantis ultimamente. É uma outra experiência. Mas era eu meu entendo. programa de adolescente, assim, eu amava ir pra cinema, com amiga, sozinha. Toda semana eu tava lá batendo ponto. Era bom mesmo. Era bom. Eu acho que eu tô entendendo. Eu acho que hoje você tá na vibe mãe, Mas, que bota as meninas pra brincar e fica aqui com as amigas. Descansa, também respira, mães. Fala sem ser interrompida. Mas e a vaidade também mudou depois da maternidade? Mudou. Porque mudou. você está belíssima, Mudou. pleníssima na nossa Obrigada. gravação aqui Me hoje. empenhei pra hoje. Ah, tá. Não, eu sempre fui muito relax, assim, mas foi depois da maternidade. Catarina, ela ama. Olha. Ama. Tá, uma aprendendo assim, com a outra, então. Então, assim, às vezes ela ficava brincando. Então, acho que a maternidade a gente quer deixar de ser aquele perfil mais menina descolada, que é mais, né, mulher, tem que dar conta de um ser humano agora. Então, acaba a responsabilidade e posicionamento, né, de trabalho, enfim. Mas fiquei mais vaidosa, com certeza, depois dos 30 e bolinha. Não era Tá tanto, bom, paramos não. por aqui. Odessi, muito obrigada. A gente realmente vai se encaminhar para o fim. Falando aí em vaidade, em se produzir e tal, lembrando também de que o look da gravação é da Maison da Moda, que fica aqui em Manaíra também, fica aqui pertinho do Visu Café Bar, onde a gente tá. Muito obrigada. Eu vou deixar para você um espaço, caso você queira deixar uma mensagem final, bota teus arroba, fala pro povo seguir. E aí é isso. Obrigada muito, assim. O episódio foi muito massa. Eu adorei, foi uma aula. Que coisa boa. Obrigada pelo convite. Estava um pouco nervosa sobre ser prolixa. Espero ter falado com clareza aí sobre as coisas. Foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super à vontade. E minhas redes sociais, hoje eu estou muito fortemente não, né? Eu tenho um Instagram, que é o adaci.eds. Não sou uma pessoa super postadeira, mas tem uma estrutura de perfil que funciona legal para mim, né? Nessa captação, posicionamento, enfim. E lá tem tudo certinho, contato, e-mail, telefone, quem quiser falar no WhatsApp. E o site está em construção, então não vou divulgá-lo ainda. Mas em todos os lugares que eu estou a trabalho é como Odaci Eds. O Odaci Eds, o Instagram dela, é bem feitinho, tá? Você tá sendo bem humilde. Pode até ser low profile. Mas é como você falou, tem uma estrutura que funciona bem e ela faz muito story. Você gosta de postar seu dia a dia, às vezes, ali, né? No dia que eu faço bastante. Eu passo 6 dias sem fazer e no dia que eu apareço, eu estou ativíssima. Caixinha, então se tiver dúvida mais aí também para estender, vai falando com ela. E conversa de direct, eu gosto muito de bater papo. Então, assim, não precisa fazer muita sala, não. Eu gosto de pessoa que chega já puxando papo no WhatsApp ou no Instagram. Eu gosto de trocar essa ideia. E sobre postar frequente, que eu peco um pouquinho. Mas quando eu apareço... Porque eu acho que falta tempo na sua rotina, mocinha. Também. Gente, mais uma vez, obrigada, então, pela audiência, por acompanhar todo esse episódio. Se você estiver acompanhando também pelos recortes do Instagram, vale também. Se ainda não segue aqui no YouTube ou no Instagram, @meidopropaganda, por favor, vamos aumentar essa comunidade que está crescendo cada vez mais. Siga também a nossa produtora querida, AV Creative PB, @avcreativepb lá no Instagram, que realiza e faz acontecer esse videocast todos os meses com a gente. E é isso, até novembro. A gente tem mais um papo no próximo mês. Valeu, tchau!